Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos na gloriosa paz do Senhor. Eu peço que você abra a tua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de número 8, por favor. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. A epígrafe do texto é a viúva de Serepta. Vamos lá. Obrigado, Júnior. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 8. Todo mundo achou? Posso ler o texto? A minha Bíblia diz assim, Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua boca. Na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Deixa os teus olhinhos inclinados na tua cabeça, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor envie uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor e perfeita para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.
A gente, observando esse texto, a gente vê uma ação de Deus sobre a vida de Elias. Eu creio que você, quando lê esse texto, você pensa na viúva de Serepta sendo abençoada pelo profeta. E de fato ela o é. Mas a gente encontra Elias no começo da sua carreira. Elias tinha acabado de aparecer na Bíblia, no capítulo 17, quando a Bíblia o chama de tesbita. A etimologia dessa palavra é agricultor, ou boiadeiro, ou alguém que trabalha lavrando a terra. Não tem uma origem exata, mas é mais ou menos isso. E ele então aparece, do nada Deus o chamou e coloca ele para profetizar sobre o rei Acabe, o rei de Israel. A Bíblia diz que a mensagem que ele trouxe foi muito dura e que ele profetizou em função do pecado de Israel, que viria sobre o povo um grande castigo, que ficaria sem chover durante 3 anos e meio, não choveria nenhuma gota, nem mesmo o orvalho da noite cairia sobre o povo de Israel. E ele então fugiu depois disso. Por que, pastor, ele fugiu? Porque existia um adágio muito popular no meio de Israel que dizia assim: matem o profeta e acabará a profecia. Né? Então, se segundo aquela crença deles, o profeta morresse, aquela palavra profética ia cessar. É óbvio que eles só começaram a procurar o profeta para matar depois de algum tempo, quando de fato se cumpriu. E a chuva não veio mais. E à medida em que a estiagem aumentou, a necessidade do povo aumentou, a dificuldade aumentou. E assim, consequentemente, todas as coisas foram sendo dificultadas em função daquela palavra que o profeta havia lançado sobre a vida de todo mundo. A palavra de Deus então diz que Elias ele foge e ele vai se esconder na beirada de um rio, um ribeiro, um pequeno rio, mas não era um rio perene, era um rio que quando não chovia não tinha, e parou de chover, o rio secou. A Bíblia diz que o Senhor então mandava naquele lugar, na beirada daquele rio, corvos de manhã e de tarde, e que os corvos levavam nos seus bicos pão e carne para Elias todos os dias. 2 perguntas que você nunca deve fazer: quantos corvos tinham e carne do quê? Não pergunte, que eu também não te respondo. Amém? Amém? Foi uma piada, mas você entendeu, né? É só uma piada. Né? Porque as pessoas falam: mas pastor, é carne do quê? Cara, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Né? O pão, a gente até uma sugestão que os corvos entravam na casa de alguém, pegavam e tal, mas carne eu não sei, né? Não sei. Quanto ele comia? Também não sei, né? Se fosse o Eric, por exemplo, ia precisar de uns 50 corvos, né, Eric? Mais ou menos. De manhã, uns 50 de tarde, né? Para carregar o almoço dele, né? E a janta. O Alentino, mesma coisa, que ele riu, mas ele é igualzinho, né? Também os 50. Eu acho que se fosse quem que come pouco aqui, acho que é a Julie, né, que deve comer bem pouquinho, devia ser uns 5. Então, vou fazer de conta que eu nem ouvi. 2 puxando uma carroça assim, né? Então, a gente não sabe quantos corvos eram, né? Da onde eram os alimentos, a gente não sabe nada disso. A gente sabe que por um tempo, que nós também temos noção de quanto foi, não tem como precisar, e qualquer pessoa que disser para você: foi 1 ano, 2 anos, está chutando, a gente não sabe, não tem na Bíblia isso, mas enfim, também não tem importância. Barbaridade. E quando o rio seca, então Deus dá uma ordem para o profeta e fala para ele: cara, é o seguinte, agora você vai lá na casa, lá para Serepta, porque eu dei ordem para uma viúva sustentar você. A viúva, ela não trabalha. A viúva não tem quem a sustente. A viúva é alguém que não tem nada, e se alguém falar para você: cara, vai lá que a viúva vai te sustentar, você está no mato.
E você precisa estar consciente disso. Hoje a viúva simboliza a igreja. Amém? O profeta, quem sustenta o profeta? A viúva. Tá? É a igreja, é a viúva hoje, simbolicamente falando, né? Então ele foi para lá e quando ele chega em Serepta, Serepta era uma cidade mais ao norte de Israel, que fazia divisa com Nínive, né? Você já conhece a história do Jonas, dos ninivitas, né? Todo mundo conhece que a baleia engoliu Jonas, né? Caiu do barco, que Deus mandou ele para Nínive, ele não quis ir, blá, blá, blá. Os historiadores dizem que esse guri é o Jonas, filho da viúva. E que a mãe dele era viúva porque os ninivitas invadiram o norte e mataram o pai dele. Mas isso é história, isso não está na Bíblia, tá? História conta isso. E que bem provavelmente esse guri então é o Jonas. E que ele passou a ser profeta porque ele recebeu a unção do profeta de Elias, né? Que Elias deitou com o seu corpo sobre o corpo dele para que ele se aquecesse. E segundo a história, isso não está na Bíblia, que eu estou falando para você, mas os historiadores falam isso, que houve ali uma transferência de unção, de poder, e que Jonas então cresceu profeta. É o que a história judaica diz. Amém? Dá para situar você um pouquinho, né? Mas isso é história judaica, está nos livros de histórias dos judeus mais antigos. E, vou voltar aqui para o nosso texto. Então, Elias, ele chega na casa da viúva, e a viúva saiu para fora para catar uns gravetinhos, era um lugar desértico, né? Pegar umas madeirinhas secas, para fazer um foguinho no fogãozinho a lenha dela, e fazer um pãozinho. Do que era constituído o pãozinho? Farinha e azeite. Amém? Misturava azeite na farinha, bombava ele um pouquinho, esticava ele e assava num ferro quente, como se fosse uma bacia de bunda para cima, né, que fica assim, colocava em cima do fogo, é mais ou menos assim o instrumento que eles faziam, só que era um instrumento de ferro, né? E eles então faziam aquele fogo e aí ele colocava aquela massinha, ela corria assim como se fosse uma panquequinha, só que a gente põe na frigideira reta, aquela era assim, e então ela ia moldando ali e assava um pãozinho, né? Vê que não tem fermento, não tem nada, só azeite e farinha, deve ser muito bom, né? Deve ser uma coisa muito gostosa de se comer, aliás, né? Eu acho. Mas, enfim, era o que eles tinham para comer. E o azeite era azeite de oliva, que ficava com gosto, de fato, extraordinário, né? Então era um pãozinho sabor azeitona, né? Bem gostoso, né? Um outro detalhe ainda, né? Que o azeite que eles usavam era da segunda esmagada, que era um azeite um pouco mais barato. E quanto mais tiver gosto de azeitona ou azeite, pior qualidade ele é. Não sei se vocês sabem disso, né? Que a gente acha que, nossa, que gosto de azeitona, esse é bom. Não, é ruim. Um azeite bom não tem gosto de azeitona. Eu aprendi isso também, né? Não sabia, eu também aprendi isso. Então, existe a azeitona da primeira esmagada, o azeite, que é o de primeira qualidade. Depois os caras pegam aquele caroço, aquele negócio, colocam, esmaga ela uma segunda vez, que é o de segunda qualidade. E depois eles ainda esmagam mais uma terceira vez, que daí eles tiram o óleo mais grosso, que sai para as lamparinas e tudo aquilo que eles utilizam para fazer os bálsamos, as coisas. É esse azeite que daí ele é mais grosso, né? Ele fica mais grosso. Esse tá bom, mais grosso tá bom. E provavelmente, em função da pobreza, eles não tinham um azeite de primeira qualidade, o azeite deles era um azeite meio de segunda, então tinha um gosto bem forte de azeitona. E ele então olha para a moça e diz assim, olha, um pouquinho de água para mim. Ela falou, não, beleza, tranquilo, vou trazer. Aí quando ela estava indo, ele falou, não, você aproveita e traz um pãozinho também para mim, que eu estou com fome. Ela vira para ele e diz, rapaz, é o seguinte, eu não tenho pão para te dar. Porque tá uma seca aí. Aí abre um parênteses, né? Tem uma vírgula. Ela poderia ter dito que um miserável de um profeta profetizou que ia ficar 3 anos sem chover. E agora nós estamos tudo pagando preço aqui. E agora não tem colheita, não tem nada para nós comer, nós estamos morrendo de fome. E era ele. Né? Então, mais uma vez eu vou dizer, quando Deus leva Elias para a viúva de Serepta, Deus não levou para abençoar a viúva. Deus levou para tratar do Elias.
Porque as pessoas acham que basta você profetizar para você ser um profeta, né? É isso que as pessoas pensam. Eu estou profetizando, sou profeta. Você precisa ter experiência com Deus, irmão. Você precisa ver o milagre. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa olhar o Senhor nos seus olhos, sentir o seu cheiro, conhecer a sua proximidade. Ser profeta é ser íntimo de Deus. Elias, ele disse lá no capítulo 17, verso 1 para frente, ele disse assim: o Deus cujo eu estou diante da sua face. Elias disse que estava face a face com Deus, mas ele não conhecia muito bem ainda. Mas ele era um cara matuto, não tinha educação, não tinha cultura. História, isso que eu estou te falando. Trabalhava num serviço bruto, e as pessoas que faziam isso não estudavam. Quem estudava era quem morava na cidade. Então, teoricamente, Elias era um cara extremamente matuto, cabeça dura, conhecido pela sua vestimenta, que usava uma pele de camelo, né? Barbudo, cabeludo, uma pessoa de aspecto diferente, né? E ele era reconhecido pelo seu aspecto. E foi considerado na Bíblia o maior profeta, segundo os historiadores judaicos, né? O maior profeta foi Elias até hoje, segundo eles, né? Eu não estou dizendo que foi, porque quem sou eu para julgar os caras, né? Mas eles dizem que foi o maior profeta. Mas enfim. Elias então começa a ter experiência com Deus, quando ele chega na viúva de Serepta. E ela diz para ele: olha, só tem 2 aqui, tem 2 massinhos só. Então eu não tenho como dar um para você. Um é para mim e um para o meu filho. E ela diz mais ainda, ela vai mais para frente. Ela diz assim: nós vamos comer esses 2 bolinhos, depois a gente vai morrer. Eu não tenho o que comer mais. Acabou tudo. Não tem nem o que comprar. E ele disse: não, vai lá fazer. Aí ele lança uma palavra, o quê? Profética. Palavra profética. A Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Por isso você é profeta. Profetiza, ó filho de Deus. Ele profetizou, ele falou: não, vai lá e faz. Porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Assim diz o Senhor. Ele já colocou Deus no meio do negócio. É a primeira prova que ele passou. Até agora ele não tinha passado prova nenhuma. Mas isso foi uma prova. E estava só ele e a viúva. E ela ouviu e obedeceu. E a Bíblia diz que quando ela mexeu no pote, quanto mais farinha ela tirava, mais tinha. Deus multiplicou a tal ponto que nunca mais acabou a farinha. E o azeite é a mesma coisa. E Elias passou a morar ali. Você vê que a gente continua lendo o texto e a gente vê que Elias se estabeleceu num quarto naquele lugar. Ali virou a casa do profeta. Quando ele reclama com Deus, ele disse: até com essa viúva com quem estou morando, ou aonde estou morando, não quer dizer que ela passou a ser mulher dele. Não, a Bíblia não está falando isso. Está falando que ela fez um quarto separado e ele ficou morando ali. E a gente não sabe durante quanto tempo, porque findou-se os 3 anos e meio para que ele saísse. Então a gente não sabe quanto tempo ele ficou no rio, quanto tempo ele ficou na casa da viúva. Mas ali na casa da viúva ele teve experiências com Deus, pelo menos 2, que estão contidas neste texto, nessa palavra, né? Pelo menos 2. A primeira, a multiplicação da farinha e do azeite, onde ele viu a ação de Deus de maneira extraordinária. Extraordinária. E a segunda é o guri que morreu. Ela falando com ele, qual é o verso aqui, Gabriel? Eu quero que você coloque para a gente acompanhar aqui na leitura. No 17, por favor. Depois destas coisas, aconteceu adoecer o filho dessa mulher, dona da casa,
E a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Você acha que enquanto o guri estava doente, ele não foi orar pelo guri? Sim ou não? Eles moravam junto, irmão. O guri levava comida, buscava lenha. O profeta não fazia essas coisas, não. Fazia essas coisas, não. A gente, para fazer esse tipo de avaliação, precisa conhecer a cultura dos caras, né? Então, os guris corriam, trabalhavam, faziam as coisas, mesmo que pequenos, crianças, todo mundo trabalhava, ajudava. Não sei quantos anos ele tinha, eu não sei. E ficou doente, e a doença foi se agravando, então não foi num dia isso, foi um tempo. Então Elias viu tudo isso acontecendo. A gente sabe que naquele tempo o médico era uma coisa complicada, né? Remédio então que só tivesse, né? Eles não tinham, estava na farinha e no azeite só, não é? Estavam só na farinha e no azeite. Então a gente vê Elias observando, acompanhando todo o processo do guri, né? Acompanhando todo o processo da morte do guri. A gente vê todas as coisas acontecendo de uma maneira que fez com que Elias se apegasse a ele. Elias passou a ter um sentimento por aquela criança, passou a estar apegado por aquela criança, viu o seu sofrimento, viu a sua doença, observou paulatinamente ele ir piorando e ele não pôde fazer nada. Operando Deus, quem? Ninguém. A gente precisa ter esse entendimento que quando Deus quer nos dar uma lição, cada um de nós, essa lição ela pode não ser muito bem quista por nós. Uma situação, uma circunstância pela qual nós podemos passar, alguém da nossa família, e a gente não consegue fazer absolutamente nada. Porque Deus não quer que você faça nada. Deus quer que você sente e observe. Em tudo no mundo, na vida, meu irmão, minha irmã, existe um propósito de Deus bem firmado, você não tenha dúvida disso. Um propósito bem firmado de Deus para mim e para você. O de Elias era uma experiência com Deus. Deus queria dar uma experiência para ele. Porque uma coisa é você profetizar que não vai chover, outra coisa é você orar e um morto ressuscitar. São coisas diferentes. Uma coisa é você profetizar que a farinha não vai acabar, que o azeite não vai acabar, não é? Isso é uma coisa. E eu costumo falar que é muito fácil você profetizar sobre algo que você não está vendo. É fácil, cara. É fácil. Ou você trazer uma revelação de algo que você viu. Não é? É fácil. A gente está aqui, a Lessa, levanta a mão aí, Lessa, só levanta a mão. A Lessa casou hoje de tarde, fez o casamento dela hoje. Quando ela começou a vir na igreja, ela estava muito triste porque estava sozinha. Eu profetizei na vida dela, trouxe à existência aquilo que não existia. Eu disse, Deus vai trazer um homem, ele vai amar você, você vai casar, toda de branco, vai ter uma festa linda e vai ser uma bênção. Ela chorou tanto e falou, é mesmo, pastor? Eu falei, você acredita? Acredito. Hoje eu fiz o casamento dela. Lindona, toda de branco, marido bonito, cheiroso, gostosão dela. Tem gente que não acredita, irmão, no profeta. Mas quem acredita recebe. As coisas se cumprem. Agora uma coisa é você profetizar. Pro Eric, em nome de Jesus, Jesus vai te dar um carro. Ô, glória. Né? Isso é uma coisa. Agora outra coisa é o cara estar sem perna aqui, sentado. E você fala, perna, cresça agora em nome de Jesus. É diferente, né? Concorda comigo? O que tem de diferença entre profetizar um carro e orar para uma perna crescer? Um grau de dificuldade.
Então, o Eric ganhar um carro é um milagre. Uma perna crescer é uma maravilha. É diferente. São coisas diferentes, com ações diferentes e com uma necessidade de uma fé diferenciada. E para isso acontecer na vida do profeta, nós vamos subindo degraus de fé. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, eu já falei isso aqui para vocês, ele operava na plenitude do poder de Deus. Plenitude é uma medida. Plenitude é máximo, tanque cheio. Amém? Mas se tem o tanque cheio, tem o tanque as meias, um quarto, um sexto. Quem é que dá? É Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom e Deus dá a quem Ele quer. E na quantidade que Ele quer. Então eu vejo o profeta Elias chegando, cheio de marra, ele era marrento, sim. Pondo para acontecer, impondo a palavra de Deus, pondo o dedo na cara do rei, simbolizando, significando que ele era um cara macho mesmo, ele não tinha medo. Ele veio, pontou na cara do rei, profetizou e não morreu, porque Deus retirou ele, ele fugiu. Então ele foi para um lugar para ser o quê? Treinado. Elias foi treinado para ser um grande homem de Deus. Mas ele tinha algo que jogava contra ele. O que era, irmão? A sua humanidade. A sua humanidade, a sua carne, lutava contra o Espírito de Deus que estava sobre ele, não dentro dele. O Espírito Santo de Deus só passou a entrar e tomar, encher depois do Pentecostes. Antes, a Bíblia é muito clara, todos os profetas, se você ler, ele diz: o Espírito que está sobre mim, o Espírito que está comigo. Ele nunca diz que me encheu, que está dentro de mim, não. Ele não fala isso. Então a gente encontra aqui Elias sendo treinado. Eu já falei para você daquele filme Como Treinar o Meu Dragão. Vocês lembram? A maioria da galera já assistiu um desenho sensacional, né? Quem não assistiu, assista que você vai gostar, é muito bom. É exatamente assim que Deus treina seus profetas. Você não tenha dúvida. Degrau por degrau, passo por passo. Você vai recebendo fé à medida em que você vai caminhando, vai crescendo na graça. O que é a graça, pastor? A graça é no poder de Deus. E no conhecimento, que é a palavra de Deus. Então nós vamos adquirindo conhecimento e vamos recebendo a graça, adquirindo conhecimento e recebendo a graça. E vamos então caminhando, cantando e seguindo a canção. Essa é a função. E à medida em que Elias foi andando, o grau de dificuldade das coisas foi aumentando na sua vida. Devagar. Ele começou profetizando, depois ele viu o milagre dos corvos, depois ele viu o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, não é? Agora ele se depara com algo de fato grande na vida dele. 18. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? O que ela fez? Ela acusou Elias de ser o responsável pela morte do seu filho. Olhou para Elias e disse: rapaz, o que você veio fazer aqui? Você veio aqui para colocar à mostra os meus pecados, para que Deus matasse o meu filho? Se você não tivesse vindo da minha casa, meu filho não tinha morrido. Responsabilizou de maneira direta ele. Quando Deus quer tratar com você, Deus aponta o dedo na tua cara. Não acha que você vai fugir, não. Deus põe o dedo na tua cara, irmão. Ele chama você na responsabilidade. Não é com dúvida. Não. Quando chegar o momento das coisas acontecer na tua vida, Deus vai vir e vai pôr o dedo na tua cara. E vai ter que se virar nos 30. Vai ter que dar teu jeito, irmão.
Isso é melhor você ir se preparando. Melhor você ir se preparando. 19. Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço. No seu regaço ele pegou ele nos braços e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo... Ele fazia o quê? Dormia? Está escrito? Qual é o verbo? Abi. Qual é o verbo da frase? Abi. Então Elias estava morando com eles. Amém? Claro isso na Bíblia. Elias não estava passando uns dias, ele estava morando lá. Desde que ele veio até agora, ele estava morando. Então, mais uma vez eu vou dizer, estavam convivendo, conversando, né? Comendo junto, jantando junto, tomando café junto com o guri. Porque ele estava escondido do rei. Então ele não ficava saindo e perambulando, ele ficava escondido, porque todo mundo conhecia ele. E o deitou em sua cama. 20. E, clamando ao Senhor, disse: Senhor meu Deus, olha a oração de Elias, até sobre esta viúva que me hospeda, trouxeste o mal matando-lhe o filho? Quem é que estava agindo na vida de Elias? O diabo? Não. A sua o quê? Humanidade, irmão. A sua carne. A nossa carne, ela luta, o apóstolo Paulo usa o verbo militar, é lutar contra o Espírito de Deus. Porque nós, muitas vezes, as coisas que nós não entendemos, julgamos não ser de Deus. Está escrito no livro de Judas. Muitas vezes, coisas que não entendemos e não conseguimos compreender, julgamos não ser de Deus. Eu tenho uma passagem extraordinária, que eu gosto muito de Davi, quando o seu filho toma o seu reino e ele foge à noite com seus militares, e ele está andando num lugar baixo, e tem um cara lá em cima que começa a jogar pedra nele, e o seu comandante de guerra vem e fala com ele: o rei, permita que eu vá lá e mate esse cara. Ele disse: não vai não. E se foi Deus que mandou ele jogar pedra em mim por alguma coisa errada que eu fiz, eu ia falar cagada, desculpe, né? Por alguma coisa errada que eu fiz, você vai se levantar contra Deus, porque Deus mandou ele jogar pedra, deixa o cara que jogue. A gente faz isso? A gente está acostumado a se submeter às coisas? Não, né? Não, né? Não. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não vive segundo a justiça de Deus, a gente vive segundo a nossa justiça. A gente faz as coisas em cima daquilo que a gente acha. Ah, eu acho que eu tenho direito, eu acho que eu devo fazer, eu acho que... Daí quebra a vida do camarada ou da mulher, não sei. Quebra a tua vida, joga você no chão, você fica na merda. E aí você fala: ah, mas eu oro tanto. Ora mesmo, porque não obedece então. Adianta orar se você só faz o que você quer? Adianta você viver orando, indo na igreja, mas você só faz o que você quer? Adianta? Você não se submete, se você não obedece, se você não anda debaixo da autoridade de Deus. E você vem na igreja e fica se fazendo de coitado: ah, mas a minha vida está uma bosta, ninguém me ajuda. Cara, mas se você não se ajuda, quando você começar a se ajudar, a tua vida vai começar a mudar, irmão. Quando você começar a obedecer, a se submeter à vontade de Deus, a se colocar debaixo da autoridade de Deus, a tua vida vai começar a mudar. Agora, enquanto você não fizer por onde, as coisas não vão acontecer, irmão. As coisas com o Senhor é meritocracia. A salvação é de graça, beleza. Creu, batizado, já era. Se mantendo na santidade, está tranquilo. Graça. Show. Mas todo o resto tem que pagar. Jesus disse isso: recomendo-vos que compreis de mim ouro refinado do céu. Comprar, não é ganhar. Então você tem que fazer por onde para você receber as coisas de Deus? Para que Deus alcance você na tua vida financeira, sentimental, no teu trabalho, no que quer que seja. Davi, quando estava no meio da guerra,
perdendo a batalha, dobrou os seus joelhos e disse assim: Senhor, apressa os teus passos em me salvar, se é que eu tenho algum depósito aí no céu. Caso eu tenha, o Senhor, por favor, me ajude. Algum de nós aqui poderia fazer esse tipo de oração? Será que você tem algum cofre lá no céu de alguma boa ação que você fez para Deus? Ou será que você só pede as coisas e nunca dá nada? Nunca faz nada? Qual é a tua condição diante de Deus hoje? Você teria condições de fazer essa oração? Senhor, apressa os teus passos em me ajudar. Porque o meu inimigo está às portas e eles querem me devorar. Mas se eu tenho algum depósito aí no céu ainda, que o Senhor me ajude. Aí tem que ser ligeiro. Você tem as moral de fazer uma oração dessa? No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de sofrimento, você tem como é fazer? E se quando você for anjo, eu falo, peraí, não tem nada. Não tem um centavo, você não tem aqui no banco do céu, você não faz nada, não dá nada, não se mexe. Não levanta a tua mão para fazer nada, só sabe reclamar, encher o saco de todo mundo, achar que todo mundo tem a obrigação de te ajudar, de fazer as coisas para você, mas você não faz nada. E acha que está cheio de direito. Você é um socialista cristão. Você quer dividir o dos outros, mas o seu você não produz. Meritocracia, irmão. Se você não plantar, você não vai colher. Agora você quer colher dos outros? Ah, mas Deus está abençoando. Por quê? O cara plantou, irmão. Você acha que não? Nossa, olha lá, o Tiago comprou uma peruca nova. Tá bonito, loirão agora, não é mais aquele cabelo curumim. Ele plantou, colheu, comprou a peruca. Você não plantou nada, fica careca. Não reclama. Não reclama, irmão. Não reclama. Para de olhar para os outros, irmão. Para de olhar para a vida das pessoas e começa a olhar para a tua. É cada macaco no seu galho. Ah, às vezes Deus é injusto porque tem uns que tem tanto e outros não tem nada. Será que Deus é injusto mesmo? Mas quanto tempo que Deus está falando? Se converte, se converte, se converte. E você, todo mundo acha que você é um convertido, mas por trás você não é. Essa noite eu tive um sonho que eu andava num edifício bem grande, bem alto. E quando eu chegava na parte de trás do edifício, o chão era de madeira. E aí tinha 30 e poucos andares. E eu olhava nos buracos assim e via cada andar. As vigas de madeira, não era concreto. As paredes eram de cimento, tudo certinho. Mas o chão era de madeira. E estava tudo podre de cupim. E eu andava, aquele troço ia balançando. Eu falava, meu Deus, maldita a hora que eu vim entrar nesse lugar. Pode um prédio todo de concreto ter seu piso de madeira? Não. Mas o que significa o prédio? É uma pessoa. A Bíblia diz isso, nós somos casa de Deus, edifícios de Deus. Só que você vê por fora, é um prédio lindo, mas e por dentro? Está podre? Porque você acha que você se esconde de Deus, irmão? Você acha que eu me escondo de Deus? Adianta eu vir aqui ter uma vida polida, andar, fazer a barba para vir na igreja, me empenhar, 2 noites que eu estou, 2 dias, 2 noites que eu estou dormindo, 24 horas por dia, 2 dias já. De tanto remédio que eu estou tomando da gripe que peguei. Trancou minha garganta, com febre, dia e noite, dia e noite. Tomei acho que uns 3 vidas, aqueles xarope, aqueles troços, para de tossir, uma dor aqui, tanto que tossi. Hoje, graças a Deus, acordei melhor. Já saindo do buraco. E estou aqui, na boa. Essa noite eu acordei de hora em hora, cada hora eu acordava. Falei, ô Jesus, manda um anjo parar de tocar o despertador que eu não aguento mais. Virava para o lado, dormia de novo, tomava remédio. Deus me deu alguns sonhos essa noite. Me mostrou algumas coisas.
Que é quando a gente está no vale que Deus começa a abrir os nossos olhos, irmão. Deus começa a mostrar as coisas. Se você estiver atento, você vai ver. E tem muita gente aí que está enrustida. Muita gente escondida. Não é? Então a gente precisa, eu e você, ter consciência de que Deus ele vai pôr o dedo na nossa cara. E Ele vai apontar o teu pecado. Ele vai fazer isso. Vai vir diante da tua cara. Você não vai escapar. Então é melhor abandonar Ele, você não acha? É melhor abandonar o pecado enquanto é tempo. É melhor parar de fazer as coisas enquanto é tempo. Voltar-se para Deus. Pode ir no 21, por favor, Gabriel. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Dizendo: Senhor meu Deus, faze que a vida desse menino torne a entrar. Foi Elias que mandou o espírito voltar para dentro do menino? Sim ou não? Não. Você está vendo como é diferente do que as pessoas andam pregando por aí hoje? Como a Bíblia é diferente? O que é um cara que tem temor de Deus? Ele orou e disse: Senhor, faz com que a alma, o espírito desse moço volte a entrar nele. Ele estava morto, ele tinha saído. Então, para ele ressuscitar, seu espírito precisaria fazer o quê? Voltar. Mas quem tem o poder da vida e da morte? Só Deus. Só Deus. E ele humildemente, ele fez tudo o que ele podia. Deitou sobre o corpo do menino para aquecer com o seu calor, para aquecer ele. Não deu resultado. Fez um monte de coisa, não deu certo. Então ele dobrou o seu joelho e orou. Dê no 22, Luane. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar. E ele, quando isso aconteceu? Quando o Senhor ouviu a voz de quem? Do profeta. Amém? Então, quando Deus ouvir a voz do profeta, a vida voltará a entrar no morto. Quem está entendendo a mensagem? Hã? Quando você ficar com a tua boca fechada reclamando, cara, não vai acontecer nada na tua vida. Milagre não vai acontecer. O Senhor não ouve por libras. Não ouve por libras. É assim que funciona. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e fortes que tu não sabes. Então, enquanto você não clamar, eu vou ter que terminar porque minha garganta está indo embora já. Enquanto a gente não clamar a Deus, Deus não vai ouvir. E enquanto Deus não ouvir a nossa voz, o milagre não vai acontecer. Por isso é tão importante você orar. Por isso é tão importante você aprender a profetizar, trazer à existência aquilo que não existe através da sua fé. Isso que Deus está chamando você para fazer. Trazer à existência aquilo que não existe através da sua. Elias trouxe a vida do menino de novo à existência através da sua oração, da sua fé. Levou, devolveu o menino nas mãos da sua mãe e disse: mãe, olha aí teu filho. Deus fez um grande milagre e tratou do profeta, para que o profeta saísse dessa circunstância com muito mais o quê? Fé do que entrou. Elias saiu dessa situação com muito mais fé do que entrou. Então eu quero encerrar a mensagem dizendo isso para você. Que nós vivemos coisas, passamos por situações e circunstâncias na nossa vida, para que a gente aprenda a ter
Fé. Para que o Senhor possa nos dar fé. Para que a gente possa aprender a crer no Senhor. Para que a gente possa entender que a palavra dele é verdade, é verdadeira, é firme, é fiel, ela não faz curva. Amém? Fique de pé então que a gente vai orar. Eu queria ir mais longe, mas não vai dar. Desculpa. Até aqui já foi grande já. Feche os teus olhinhos aí. Por favor, incline sua cabeça. Você que está em casa, feche seus olhos. Cura a tua cabeça. Encurva a tua cabeça. Eu queria que você abrisse, você que está em casa também, abrisse as suas mãos assim, ó, na posição de receber. Em nome de Jesus. Porque há uma unção diferente de Deus hoje sobre a igreja. Eu quero profetizar ela sobre a sua vida hoje. Uma unção de fé. Que no meio do caos, Deus venha aumentar a tua fé. No meio do problema, da dificuldade, que Deus possa mover a sua fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus do céu, eu já preguei a tua palavra, Senhor, eu não consigo ir mais para frente, eu não consigo falar mais, mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a minha igreja, cada um dos irmãos que está comigo agora, com suas mãozinhas abertas, porque eles creem na tua palavra. Meu Deus, assim como Elias foi ensinado por ti, assim como Elias, meu Deus, foi tratado pelo Senhor, eu sei que o Senhor também está nos ensinando, que o Senhor também está tratando conosco. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, dando para nós mais fé. Senhor, eleva-nos, sobe-nos mais um degrau na nossa fé. Nos permita, meu Deus, crescermos um pouquinho mais. Que a nossa fé, meu Deus, seja aumentada. E nós possamos ser alcançados, papai, pela tua palavra. Que nós possamos de fato trazer à existência aquilo que não existe pela nossa fé. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos, papai, para que a gente ouça a tua palavra, e quebranta, Senhor, os nossos corações para que a gente compreenda que verdadeiramente só o Senhor é Deus. É assim, Deus, que oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, você que está em casa, sente-se aí também. A gente vai recolher as ofertas. Você que está em casa também quiser enviar a sua oferta, o Lorena e o Gabriel já vão colocar os dados da igreja. Você está aqui, levante a mãozinha caso queira deixar a sua oferta na igreja. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Meu Deus. Beleza? Olha a tua mão, deixa aí o negocinho. Isso. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos que eu vou orar agora por vocês. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, abençoando, meu Deus, a sementeira de cada um deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você trouxe a sua oferta, fique de pé e venha trazer aqui, por favor.
Graças a Deus. Quer ficar em pé para a gente orar? Quero avisar a todos que a pastora Shirley já está bem, tá? Ela já está em casa. Já passou, foi só um susto, né? Ela teve um infarto quinta-feira, mas graças a Deus ela estava lá em São José dos Pinhais. A Neuci socorreu. O hospital é uma quadra da nossa casa lá, em frente do outro lado da rua, né? O pronto-socorro. Então ela foi prontamente atendida. O médico falou que de 0 a 10 foi um 5, né? Não teve prejuízo nenhum. Ela ficou 2 dias internada porque foi preciso. Fez o cateterismo, que enfia um negocinho por aqui, né? Para avaliar os troços. Aí estava fechadinha, teve que colocar aquela molinha, que é o stent. Mas ela já está muito bem. O médico falou que agora é vida que segue, né? E vamos para frente que atrás vem gente, tá? Então, para avisar vocês que ela está bem, já está até enchendo meu saco, já está boa, né? Já está enchendo o saco, já está boa. Ficou em casa porque ela dá gripe, né? A gripe pegou todo mundo lá, então ela está em casa e ela está cansadinha ainda. Então ela está em casa de boa, né? Mas ela está muito bem. Pediu que eu avisasse todo mundo que ela está muito bem, agradecer a oração de todo mundo, tá? E eu não sei se ela vem na oração amanhã ou não, esse eu já não sei. Mas que ela está muito bem, está tranquilona, não ficou resquício nenhum, o coração ficou perfeito, não ficou em função do infarto, às vezes fica sem oxigenar, né? Os músculos com o sangue, então pode ter problema, dela não teve nenhum, ficou tudo bem e está tudo bem. Amém? Todo mundo avisado? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela semana que passamos, papai, e quero também te pedir pela semana que está por vir. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que cada vez mais o Senhor possa nos cuidar, nos guardar, nos proteger, em nome de Jesus, meu Deus. Eu peço que o Senhor possa acampar os seus anjos ao nosso redor, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nessa semana que está começando hoje. Nós temos uma carreira cumprida, Senhor, temos culto terça, quarta, quinta, uma longa semana. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos cure, nos sare, e que o Senhor dê para nós um fortalecimento, para que a gente tenha força para continuar trabalhando, correndo. Fortalece, Senhor, as nossas pernas, para que a gente possa continuar andando. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe toda a nossa igreja em nome de Jesus. Eu peço, papai, que o Senhor abençoe em nome de Jesus o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, o nosso povo do Rio Grande do Sul. E o Senhor possa dar força para cada um deles, para que eles continuem caminhando. A irmã Ivete e todo o nosso time que está no Rio Grande do Sul trabalhando, os irmãos que estão nos ajudando, fazendo coletas. Meu Deus, eu peço que a tua mão esteja sobre cada um de nós. O Senhor abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que saiu do hospital essa semana. Deus, cobre ele com o teu sangue, livra ele de todo mal em nome de Jesus. E que a tua mão, Senhor, que é tão poderosa, possa nos conduzir, nos dirigir, nos direcionar, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com a tua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.